Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Porto Ferreira hoje. E hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre o autoconhecimento e como ele é importante para a pessoa. E hoje nós estamos aqui com a Beatriz Melara. Beatriz, se apresente. Meu nome é Beatriz Melara, eu sou psicóloga, me formei pela PUC em 1990 e iniciando os meus trabalhos eu me descobri apaixonada pela psicanálise, né? Eu digo que eu não escolhi a psicanálise, eu fui pega de paixão. Ela me escolheu, fui escolhida e nunca mais consegui parar de estudar e viver na psicanálise. Então, hoje eu trabalho em consultório e eu trabalho em empresas também com consultoria em psicanálise. Eu tenho o privilégio de estar há 36 anos ouvindo almas, né, escutando pessoas, e percebi nesse trajeto que, aliás, foi a minha maior escola, né? Nesse tempo todo, o que mais me ensinou foram as próprias pessoas, né? E eu percebi que as pessoas estão muito distantes de si, né? Elas estão muito no automático, né? Fazendo, cumprindo, mas sem muito tempo de se conectar consigo mesmas, né? Sem parar para se olhar, né? Sem buscar esse autoconhecimento, que eu acho que é o tema forte aqui hoje. Muito bom. Bia, e o corpo, né, dá sinais que a pessoa não está bem. Como que funciona isso? Como que a pessoa pode perceber, ó, não estou legal, preciso procurar ajuda? Esse é o primeiro passo para o autoconhecimento, né? O corpo fala muito, né? Ele vai falando até de várias maneiras, né? O corpo, as emoções, os sentimentos são o pedido de socorro do emocional. Então, assim, começa com pedidos baixinhos, né? Começa com pequenos pedidos de socorro e chega um momento que o corpo pode gritar, né? Então, assim, começa com uma insônia, uma dificuldade de dormir, uma irritabilidade, um desassossego, uma sensação de cansaço. Depende muito, tá? As pessoas, porque cada um pede socorro de um jeito. Algumas pessoas são mais corporais e outras pessoas são mais emocionais. Algumas começam com uma dor de cabeça, uma dor no estômago, ou várias, né? Sara de uma, vem outra. Então, essa sensação de que tem alguma coisa, o corpo está dizendo, olha, tem alguma coisa que você precisa observar. Tem esse autoconhecimento que muitas vezes fica esquecido, né? Se a pessoa se autoconhece, se a pessoa se conhece, ela vai entender que o corpo dela está dizendo alguma coisa. Bia, e sobre ansiedade? Porque hoje parece que faz parte do dia a dia, né? A gente acorda ansioso. Como entender se aquela ansiedade é ansiedade natural, que a gente já vai ter ela no dia a dia, ou se ela está passando do limite? Eu digo que a ansiedade não é uma doença, tá? A ansiedade é útil, é um sentimento, é uma sensação como todos os sentimentos que temos. Eu digo que nós somos uma máquina perfeita. Nascemos com todos os sentimentos, inclusive tristeza, ansiedade, que fazem muito parte do autoconhecimento, né? Você conseguir conversar com esses sentimentos, né? O que essa ansiedade está querendo me dizer? Eu vou ser honesta, né? Quando eu fiquei sabendo desse podcast, é a primeira vez que eu participo de um, eu fiquei ansiosa, né? Aí eu conversei com a minha ansiedade, falei assim, mas peraí, né? O que significa isso, né? Significa que é um momento de muita responsabilidade, né? Significa que tem outras pessoas do lado de lá, né? Que se eu conseguir levar uma reflexão, um início para esse autoconhecimento, é um momento muito importante, né? O respeito com você, né? Que me chamou aqui. Então, isso vem essa ansiedade, né? Que eu conversando com ela percebi. É legal estar ansiosa agora, porque ela está me dizendo que eu tenho que tomar um cuidado muito especial com isso. Né? Mas agora, se essa ansiedade vira personalidade, né, vira minha identidade, porque assim, tem muita gente que fala, não, eu sou assim mesmo, eu sou ansiosa. Não, nós não somos nada, nós estamos ansiosos às vezes por algum motivo, né? Então, se fica uma coisa banal, se normaliza essa ansiedade, né, e se ela não é uma coisa que me move, mas é alguma coisa que me paralisa, aí a gente tem que parar para olhar para ela de outra maneira. A questão ansiedade, ela é, de certa forma, muito complexa, porque quando a gente começa num estado emocional de ansiedade, é difícil a gente falar
para nós mesmos, né? Olha, pensa, Sim. vê o que você está fazendo. Existe algum exercício, algo que a pessoa pode sair desse estado, uma maneira simples, de repente, de amenizar isso? É tudo processo, né? Dependendo do grau que já chegou essa ansiedade, né? Se você não cuidando, ela foi gritando cada vez mais alto, né? O corpo grita, as emoções gritam aquilo que a gente não consegue falar. Então aí vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas se você consegue, né, a hora que essa ansiedade começa, fazer essa conversa com ela, né? Peraí, o que você está querendo me dizer, né? Não deixá-la tomar conta, né? Mas parar e refletir, o porquê que eu tô ansiosa, né? O que que isso está querendo me dizer, né? Qual é a importância desse sentimento na minha vida agora, né? Eu tô dominando essa ansiedade ou ela tá me dominando, né? Então é isso, eu acho que, na verdade, o grande segredo é o autoconhecimento, né? É você saber os seus gatilhos, né? Para poder parar de início, para não deixar ela tomar conta de você, né? Mas você ficar mais poderoso do que ela. E existem cenários onde a ansiedade já está tão inserida na vida da pessoa que quando ela não está ansiosa, ela se sente mal? Sim, as pessoas acabam normalizando sentimentos, né? Então, assim, parece que vira uma rotina, né? Aquilo faz parte da vida da pessoa. Eu já tive casos, né, que a pessoa tinha uma ansiedade extrema, né? E ela ficou tranquila e de repente ela ficou muito angustiada porque ela começou a achar que ela estava muito, não é despreocupado o termo, mas não estava mais se importando com nada, né? E não, era quando ela estava mais saudável. Mudar é muito complicado. O novo assusta muito, né? A gente tem medo, o ser humano tem medo escuro, tem medo de algum lugar que não conhece, tem essa ansiedade com uma situação nova, né? Como a que eu estou vivendo aqui hoje, que eu nunca tinha vivido. Então, dá medo, né? O novo dá muito medo. Sobre cansaço. Quando eu sei que se eu estou cansado ou se eu já estou num estado de esgotamento emocional. O cansaço físico, ele é assim, você descansa, né? Uma noite de sono bem dormida, resolvido o problema. Já o esgotamento emocional, você vai descansar muitas horas, né? Vai ter as suas pausas, mas mesmo assim, quando você desperta, continua o vazio, né? Continua a fadiga, continua aquela sensação de, sabe, de não tô com vontade, essa coisa que, sabe, que arrasta, né? Então, essa viver no automático, né? Esse esgotamento emocional faz com que a pessoa cumpra, mas empurre, vai levando, sabe? Vai empurrando com a barriga. Digamos que ela não vive, ela sobrevive. Pegando um gancho no que você falou sobre viver no automático. É claro que quando isso acontece, ele não é igual a um interruptor. Ó, estou vivendo no automático agora, começou agora. Ele vem se construindo. Quais os pontos de atenção que a pessoa deve ter para entender e não deixar que isso aconteça? É quando faltam as emoções, tá? Falta o contato com as próprias emoções, né? Então, assim, a pessoa, ela vai sobrevivendo, tá? Mas ela não está conectada com ela mesma. Ela cumpre. Então, ela tem as responsabilidades, ela tem os compromissos, ela faz, mas não tem a emoção, não vive. Ela faz. Né? Vai tudo sendo cumprido, mas sem a vida, o proveito gostoso que aquilo pode trazer. E existe, Bia, algum gatilho durante esse processo onde também uma dica, onde a pessoa consegue sinalizar, opa, peraí, eu estou fugindo do rumo da minha vida. Existe algum tipo de percepção nesse sentido? Sim, né? Ficar atento a si, né? Ficar atento a si, aprender a ficar atento a si, olhar para si, né? Porque as pessoas hoje elas estão muito olhando para fora, né? Tá todo mundo muito voltado, muito conectado, né? Esse mundo cheio de barulho, hiperconectividade, tantas informações e o silêncio é a coisa mais difícil do mundo, né? O silêncio, eu digo desse silêncio de eu comigo mesma, né? De eu me conectar comigo mesma.
Então, esse exercício, né, de estar o tempo todo, né, eu estou fazendo isso, eu gosto, né, essas perguntas, sabe, essa conversa com a gente mesmo, que a gente aprende em análise, né, e que a gente leva para a vida depois, né, por que eu estou fazendo isso, né, eu estou cumprindo expectativas de quem, né, eu gosto, eu escolhi, né? Ou eu nem sei por que eu estou fazendo isso. São perguntinhas simples, né? Eu estou preocupado, eu estou fazendo isso porque eu estou preocupado com como vão me ver? Ou eu estou fazendo isso porque eu sou? Eu estou representando um personagem? Ou eu estou sendo eu mesma? Você falou um assunto aí muito interessante, que é a questão as expectativas de quem e qual personagem que eu estou representando e para quem. E aí, se a gente pegar um gancho disso que você falou, com redes sociais, quais os impactos que você percebe que a rede social causa justamente nesse estado emocional da pessoa? Não acho que as redes sociais sejam a grande vilã, tá? Eu não acho que as redes sociais causem necessariamente. Eu acho que as redes sociais invadiram um vazio. Elas usaram um buraco. Né? Então, porque elas são úteis. Nós estamos aqui hoje, né? E a gente pode. É como veneno, depende da dose. Depende de como é que você vai usar, né? Mas elas são muito úteis, né? Se você souber usar. O problema é quando elas pegam alguém que está no automático, ou que está no vazio, ou que elas são ótimas para quem não quer entrar em contato consigo mesmo, né? Elas ajudam a fugir, né? E aí as pessoas entram nesse processo que eu acho tão complicado, porque é ruim, né? Quando aparece a comparação. Então as pessoas, ao invés de viverem, elas se comparam, né? Elas ficam ali observando a vida dos outros e fantasiando que estão observando a vida delas. Ficam preocupadas em mostrar uma vida feliz, né? Então eu estou linda, feliz, minha vida é perfeita, olha onde eu como, para onde eu viajo. E estão vivendo pelo que o outro espera, para mostrar, para aparência. Eu digo que a vida fica muito complicada assim, né? Porque é mais difícil você aparentar uma felicidade, né, do que viver a felicidade de verdade, né? Porque aí você entra num processo que você deixa de viver, né, para se preocupar em como o outro está te vendo, como você está se mostrando para o outro, né? E consequentemente você está observando que o outro está muito mais feliz do que você. Porque, na verdade, a gente demonstra alguma coisa, mas no fundo, lá na nossa vida diária, a gente sabe que a gente tem problemas, tem tristezas, tem dificuldades, passa por momentos muito difíceis, né? E as redes sociais, elas mostram um recorte, né? E a vida não é um recorte, a vida é um processo cheio de momentos difíceis, né? E eu acho que esse é o peso, né? Hoje em dia, essa idealização, comparação, esse peso todo que deram, esse uso errado. E a gente sabe quando essas pessoas que estão nesse momento fragilizado, elas estão buscando algo. E que não necessariamente, às vezes, é o que ela pensa que ela está buscando. Normalmente, atendendo assim, diversos pacientes que você já atendeu, Uhum. o que mais você tem visto dessa necessidade de redes sociais? Os pacientes relatam que estão buscando o quê? Até para que quem está assistindo o podcast entenda, porque talvez ela esteja procurando isso e não é isso que ela está buscando. Eu não sei o que ela está procurando, mas eu digo que ela deveria procurar. Deveria procurar o autoconhecimento, porque se você não se conhece, você fica refém, né? O outro vira seu espelho, né? Se você não tem as suas respostas, as respostas importantes vão ser as dos outros, né? O que o outro pensa de você, o que o outro acha de você. E se você dá esse poder para o outro vai ter o poder de dizer quanto você vale, né? E aí vira essa confusão, né? Aí vem o esgotamento emocional, sofrimentos de alma, porque você passa a viver o outro, você passa a viver uma expectativa e não uma realidade. Estamos falando sobre se conhecer, né? Então, assim, se conhecer é muito complexo, porque todo mundo Muito. acha que se conhece. Ah, não, eu já sei como que eu sou assim, pronto e acabou, né? Como que funciona isso? O que realmente é se conhecer? Então, as pessoas pensam que se conhecer é assim, né? Saber o que eu gosto, saber como é que é a minha personalidade. Não, não é, tá? Autoconhecimento é você entender os seus padrões,
né? Saber o que te deixa triste, o que te deixa bem, né? Saber onde estão, onde que você... Sabe essa coisa, às vezes você faz alguma coisa e você fala, nossa, por que eu fiz isso, né? Não era pra eu ter agido assim. E quando você vê, você já agiu. É muito mais do que saber o que você gosta, tá? É conhecer a sua história, tá? É conhecer os seus processos, é conhecer os seus gatilhos, né? Porque você conhecendo tudo isso, você vai conseguir lidar melhor. Não vai te isentar de sofrimento, não, tá? O sofrimento faz parte da natureza humana. A gente cresce com ele, a gente tem que viver esses momentos, mas vai te fazer passar por esses sofrimentos de uma maneira mais consciente. Então, digamos assim, você vai viver os sofrimentos reais, porque maior parte dos nossos sofrimentos são ilusórios, né? Você vive, acontece uma situação aqui, né, que você não está nem sofrendo pelo que aconteceu aqui agora, mas por inconscientes de coisas que você viveu lá atrás e que de repente te vem como um gatilho, né? Vem e te cutuca numa ferida que não está elaborada, está mal resolvida. Se é tão bom assim se autoconhecer, né? Se olhar para dentro, por que é tão difícil fazer esse exercício de tentar se conhecer lá dentro? É mais fácil um inferno conhecido do que um paraíso desconhecido. É difícil, né? Porque a gente tá ali sofrendo, muitas vezes você nem se dá conta mais, né? Você já se adaptou àquilo, né? E você já conhece. Então o conhecido dá um certo conforto, né? O que é desconhecido dá muito medo, né? O ser humano tem medo do escuro, tem medo do que não conhece, né? A gente, talvez isso venha até de inconsciente coletivo, né? Daquela época que não existia luz elétrica, a gente tem muito medo de estar num escuro emocional, né? De saber, e aí, o que vai acontecer? Eu vou mudar, ok. Mas o que eu vou fazer com essa vida? Como que eu vou lidar com essa vida nova, né? Como que eu vou viver sem aquele sofrimento que era tão companheiro, sabe? É mais ou menos por aí. E como que a infância da pessoa pode refletir na vida adulta dela? Existe esse impacto? Muito. Não só a infância, né? Nós nascemos, crescemos, vivemos, ficamos adultos e a gente vai juntando todos os personagens. A gente vai trazendo com a gente o nosso bebê, a nossa criança, o nosso adolescente, né? Se determinada coisa não foi elaborada, aquilo fica se repetindo dentro da gente, sabe? Então, sim, a gente carrega todos eles, né? Agora, isso não precisa ser uma coisa necessariamente ruim, tá? Se a gente souber lidar com esses nossos lados, né? Eu digo assim, que quando eu vou para uma festa gostosa, eu prefiro levar minha criança, né? Agora, se eu venho para cá, né, para uma coisa que me exige responsabilidade, o meu adulto mais sério vem comigo, né? O que estudou psicanálise. Então, assim, a gente tem que ir aprendendo a lidar com todos eles, tá? Conhecendo, né, os seus momentos de infância que provavelmente te trouxeram algum sofrimento, até alegria, né? E ir conversando, elaborando isso, né? Para que você possa usar essa sua história, né? Porque as histórias não precisam ser assim culpadas, a gente não precisa carregar essas histórias como fatos, nossa, né? Ai, eu passei por isso, então, meu Deus, a minha vida. Não, a gente pode entender essas histórias para que a gente possa dar outro rumo a elas, né? Nós temos uma história vivida, concreta, mas a gente conhecendo esses momentos, a gente pode dar outro rumo para elas. A gente pode transformar. A gente carrega, mas aprende que a gente pode viver de outras formas, né? Mudar esses rumos. E é possível, Bia, que uma pessoa, às vezes, num estado normal, oh, estou bem, minha vida está indo muito bem, e de repente ela oscilar por causa de gatilhos do passado? É muito comum, eu acho até que a maioria das pessoas, né, ficam nesse lugar do automático. Às vezes, assim, eu quero dizer, a pessoa até acha que tá bem,
tá? Ela tá ali, como eu disse, as pessoas às vezes estão ali arrastando, estão sobrevivendo, não se dão conta. Elas estão esgotadas emocionalmente, tá? Não existe esse conhecimento, porque é difícil olhar para si, né? E perceber, olhar de fora e falar, não, né? Eu não tô cansada, eu tô esgotada emocionalmente, porque nós aprendemos a ser fortes, né, a ter que cumprir com as responsabilidades, exigências, não mostrar fraqueza. Então isso é um peso que ajuda as pessoas a entrarem nesse automático, sabe? Não demonstrar fraqueza, não entrar em contato, eu não posso ser vulnerável, eu não posso que as pessoas percebam que eu não estou muito bem, e aí entra nesse trilho, né? E realmente não se dão conta de que não estão bem. E isso, Bia, trazendo aí em relação a homem e mulher, me parece que isso fica muito forte no homem, né? Aquela história, o homem não chora, Hum, né? Então parece que o homem não pode ter emoção, né? Como que isso impacta em relação a ser homem, ser mulher? O impacto é diferente, é igual? Como funciona? eu não vejo homens e mulheres, eu vejo almas, né? Então, assim, eu acho que alguns homens têm esse peso de ter que ser forte, mas algumas mulheres também, outros homens são muito mais sensíveis, sabe? Eu não acho que exista isso, ou mais com homens, ou mais com mulheres. Eu acho que a psicanálise vê as coisas muito individualmente, sabe? Alguns homens têm isso, algumas mulheres têm isso e outros não têm. Não, não, eu não iria por aí. Em relação a padrões, porque parece que o ser humano ele tem uma tendência a seguir padrões. Por mais que ele mude o seu perfil comportamental, daqui a pouco está o ser humano repetindo padrões. Como Sim. funciona isso? Padrões internos e externos, né? A gente, quando a pessoa não se conhece, ela está muito preocupada com o que estão fazendo fora, né? Então, assim, normalmente vai buscar aí o que, que é padrão, né? O que, que é considerado correto, o que, que todo mundo está fazendo, né? Que eu vou fazer igual para eu ser aceito, né? Mas tem principalmente os padrões internos, tá? Que esses são essas coisas que a gente vem trazendo através da vida, né? Que a gente vive sofrimentos e esse sofrimento eles criam esses padrões, né? Então assim, você acaba para se defender criando maneiras repetidas de agir. Né? Então assim, quando você está em determinada situação, frente a alguma situação, você vai agir daquela maneira, né? Você se vê repetindo. Relacionamentos, às vezes a pessoa fala, nossa, eu tinha um relacionamento horrível, terminei, agora daqui a pouco tá com outra pessoa igual, né? Então saiu do emprego porque estava ruim, porque o chefe, não sei que daqui a pouco tá no outro e o problema é qual? É o mesmo, né? Então a pessoa, ela parece que até busca isso que ela já conhece. Então assim, o inconsciente ele acaba levando a gente para padrões que a gente nem escolhe assim de conscientemente, sabe? Esse assunto me puxou um gancho aí para a questão de autossabotagem. Né? Uhum. Então tem pessoas que elas vão num fluxo legal, na hora que você fala assim, agora essa pessoa encaminhou, ela vai lá para baixo de novo. Sim. Essa autossabotagem, existe algum tipo de análise que a própria pessoa pode fazer para entender se isso é um comportamento de autossabotagem ou se tem a ver com outra situação? Tem isso também é muito individual, né? O problema da psicanálise é esse, trabalha de maneira muito individual, né? Mas cada um vai se sabotar por algum gatilho interno, né? Mas é muito comum, tá? É muito comum, talvez a gente possa usar, né? Isso que eu já disse, né? Às vezes a pessoa tá indo por um caminho novo, que ótimo, tô feliz, tô bem, mas vem aquele medo. Um dos gatilhos, vamos usar um exemplo, né? Eu vou falar porque eu ouvi muito isso, tá? Então, quando a gente é criança, a avó fala assim: nossa, quem brinca com fogo faz xixi na cama. Quem ri muito, macaco que muito pula quer chumbo. Quem ri muito chora depois, né? Então parece que quando tá indo tudo bem, vem aquele. A vida inteira eu ouvi que se eu estiver muito feliz, o tombo vai ser maior. Aí e já entra, é melhor eu voltar, né? Porque o tombo ali, eu não posso ficar tão feliz assim. Existe um risco. É um exemplo, tá? Um exemplo, eu vi o exemplo de criança lá que eu ouvia muito isso.
Mas eu já elaborei, tá? Muito bom. Bia, você foi falando, eu fui lembrando de algumas situações, principalmente envolvendo redes sociais. Então, nós temos muitos casos de falsos gurus, né, que às vezes implantam algo na cabeça das pessoas de que se ela não está fazendo é porque ela é extremamente incapaz, que todo mundo tem que ter sucesso todas as vezes, que se ele não está tendo sucesso todas as vezes, ele não é a exceção, ele é a regra, é que todo mundo age desse jeito e que quase que ao invés de te ajudar, te coloca para baixo, né? Qual o impacto que você percebe nesse sentido de as pessoas ouvirem demais os falsos gurus da internet e acharem, tomarem aquilo para si e piorar o seu estado emocional? O que você acha sobre isso? Os gurus, as redes sociais, cartomante, todos eles entram nesse mesmo buraco, né? Nesse mesmo vazio, né? Quando a gente tem qualquer buraco, fica muito fácil entrar, né? Se você não tem convicção de quem você é, da sua força, se você não conhece, né, o seu poder, fica muito fácil qualquer um entrar para te dizer quem você deve ser, quem você é, né? E se aproveitar, né? Existem muitas pessoas que se aproveitam das fraquezas humanas, né? É o que mais tem. Nós somos seres emocionais e que estão programados, vamos dizer assim, para viver no coletivo. Né? Ninguém foi preparado para viver isolado numa caverna. Pensando nesse sentido, se eu tenho que ser aceito pelo meu clã, pelo meu grupo, como fica essa questão, essa limiar aí entre eu ser aceito e eu ser eu mesmo? Todo mundo tem essa necessidade de ser amado, de ser aceito, né? Nós convivemos. O problema é quando essa necessidade ela fica voltada só para fora, né? Porque se você, eu preciso de amor, mas eu me amo. Eu preciso de aceitação, mas eu me aceito, né? Eu não preciso ser igual a todo mundo para saber que eu tô vivendo o meu melhor, que eu dou o meu melhor. Então a opinião do outro não vai entrar com tanta força, né? Ela é a opinião do outro. Né? O problema é quando eu só me preocupo com a opinião do outro. Muito interessante isso que você falou, e aí me deu um gancho aqui para um outro assunto, né? Tem pessoas que se anulam para viver a vida do outro. E aí está muito relacionado a essa questão que você falou do amor próprio. Sim. Quais os prejuízos isso pode causar para a pessoa, ou se isso em algum momento ele é oportuno, ou por um prazo curto, ou por uma vida inteira? Como funciona essa relação entre amor próprio e atender a necessidade do outro? Vai parecer tão religioso, assim, amai-vos uns aos outros como ama a si mesmo. Né? Eu acho que sim, né? Nós nascemos não só para sermos amados, mas também para amar, né? Vai estar muito triste não amar, né? Mas a gente não pode, né, só cuidar do outro, até porque você não vai fazer isso bem. Né? Se você não estiver bem, seu cuidado vai ser limitado, né? Você pode até adoecer o outro junto com você, né? Levar o outro para uma, sabe, para agora se você está inteiro, você vai ajudar o outro a ser inteiro. A maternidade, por exemplo, ela é um amor doido, né? Um amor muito forte. Mas eu vejo um problema que aparece no meu consultório, de quanto isso vira um esgotamento e um sofrimento emocional quando a pessoa, a mãe, ela esquece o resto da vida. Ela é mãe e ela não é mais nada. Aí, quando a pessoa se dá conta disso e procura a análise, é muito bonito, porque ela conversou consigo mesma, né? Teve um início de autoconhecimento, aí ela falou, opa, peraí, cadê eu? Então ela vem para resgatar essas partes dela. Criança, adolescente, adulto, o sério, o louco, mas não só a mãe, né? Porque se ela for só mãe, ela nem vai dar espaço para essa criança crescer, por exemplo, né? Vai se focar. Você entrou numa seara aí muito interessante, porque muitas vezes a exigência com o filho, ela é
não só por conta da mãe que decidiu se abdicar para somente cuidar do filho, mas às vezes por uma necessidade real da criança. Como lidar nessa situação onde a criança realmente ela necessita daquele amparo da mãe e às vezes a mãe está tentando, se esforçando ao máximo, mas já fugiu da capacidade dela, como mãe, resolver aquela situação. Como a pessoa lidar com isso e perceber que chegou esse momento, ó, eu preciso de ajuda para mim e eu preciso de ajuda também para o meu filho. É o esgotamento. Porque você tá com seu filho ali numa relação saudável, isso é com qualquer, você tá com seu marido, com seu filho, com seus amigos numa relação saudável, é gostoso, né? Quando o outro vira um peso para você, é um sinal, né? O seu, peraí, isso daqui tá me... Ah, eu tenho que encontrar aquela pessoa, ah, eu vou ter que ficar pela tarde hoje, essa criança, será? Ela, né? Eu vou deixar com a avó, sei lá. Mas é isso, né? E aí, eu acho que a mãe não tem, né, que se cobrar e exigir que ela tenha que dar conta disso sozinha. Não, né? E no momento de procurar uma ajuda, né, um psicólogo, um analista, né, ajudar essa criança, que a mãe não tem que ter todas as cartas e nem todas as respostas. A mãe é um ser humano, né, é uma mulher como, né, uma pessoa que também tem lá, né, os seus entendimentos e não entendimentos, né? Então nem sempre a mãe vai ter que dar conta disso, vai dar, não vai dar. Pegando esse mesmo cenário, quando a sensação não é de esgotamento, nossa, eu vou ter que lidar com essa situação, vou ter que ficar com meu filho nesse momento e eu estou muito cansada, não vou conseguir. Quando não é essa sensação, mas sim a sensação de culpa. Nossa, se eu não me abdicar nesse momento, o meu filho, a minha filha está precisando de mim. Então eu preciso me abdicar e dedicar todo esse momento para o meu filho. Quanto disso tem relação com o passado e quanto disso tem a relação consigo mesmo, de repente não se conhecer o suficiente para entender que aquele esforço está além da pessoa. Vou repetir, você é repetitiva nesse ponto, cada um vai ter lá os seus motivos, tá? Mas eu, sim, se a gente puder achar alguma coisa que seja mais em comum, eu diria que é essa expectativa, é esse medo, a culpa com relação a... Eu sei que eu tô dando o meu máximo, mas e o outro lá fora? O que que vai pensar de mim? A pessoa vai me julgar, vai falar assim, nossa, essa pessoa não deu conta. Então, assim, eu queria humanizar um pouco nesse momento, sabe? Pode parecer frieza para algumas pessoas, mas não tem que dar conta, né? Não tem que dar conta de tudo o tempo todo. Mãe é um ser que também tem lá suas... É filho também, né? Também tem lá suas necessidades, né? E como eu te disse, a gente carrega a nossa criança dentro da gente também. Então, assim, de repente, numa birra do meu filho, eu também posso querer chorar, eu também... Isso pode despertar a minha criança e eu posso mesmo não tá forte, firme naquele momento, né? Então, assim, é não ter problema nenhum em descobrir as suas vulnerabilidades. Não é feio você ter suas vulnerabilidades. Pedir ajuda. Assim, ó, de certa forma é também muito complexo, porque às vezes essa mãe ela não foi preparada, ela não foi condicionada a pedir ajuda. Sim. Ela A maioria das pessoas não é. Exato. Ela teve que criar uma certa blindagem e entender que a vida é difícil, que as pessoas não vão me ajudar e eu tenho que me virar sozinha. Qual recado você daria para esse tipo de percepção, que pode ser o caso de muitas mães, né? Principalmente mães solo, né? Que podem estar enfrentando isso hoje. Sofrer, né? É essa comunicação do nosso emocional, é inerente ao ser humano, tá? Agora, sofrer sozinho, eu acho que é um peso desnecessário, né? Não é vergonhoso pedir ajuda, né? Não é vergonhoso você reconhecer suas vulnerabilidades. Eu acho que até é uma forma muito madura, né, de encarar uma situação, né? Você perceber, deu, né, o meu limite, até por conta, né, de coisas pessoais minhas, né, por bloqueios meus, deu o meu limite e não tem problema, né? Eu vou cuidar de mim
e vou pedir ajuda, né? Vou pedir ajuda para mim e vou pedir ajuda para o meu filho. Não é um problema. Me fez lembrar aqui de um documentário que, pelo menos 2 vezes por ano, eu assisto ele como uma espécie de motivador para os momentos que eu não estou bem, né? Que é O Segredo, né? Uhum. Bia, quanto você acha que do segredo, né, ou do tema em si, que é eu sempre estou pensando que as coisas não vão dar certo. Meu pensamento sempre a minha energia sempre é focada no que não está bom e não no que está bom. Ou, ao invés de eu pensar que, eu quero ter uma vida melhor, Uhum. eu penso, como minha vida está ruim agora. Então eu ponho toda a minha energia no que está ruim. Qual a sua percepção em relação a isso e quanto disso você entende como verdadeiro? Eu acho que nós temos muito poder, né? Nosso pensamento, as nossas energias, o que a gente visualiza, o que a gente vislumbra, normalmente vai acontecer mesmo, né? Porque a gente vai com esse peso para uma situação. Vamos pensar numa situação bem mais simples do que essa, né? Mas assim, eu vou para um lugar, eu não tô bem naquele dia, eu tô insegura, eu vou para um lugar pensando, ai, ninguém gosta de mim, as pessoas vão. Você já vai pé atrás, você já não vai nem deixar as pessoas chegarem perto de você, porque aquilo que tá na nossa mente, aquilo que tá na nossa cabeça, move o nosso mundo. Você falou uma coisa muito interessante, um assunto vai puxando o outro, gente. Esse podcast eu acho que vai ter 3 horas. Eu tô achando uma delícia. Tem muita gente assim que às vezes foi condicionada a demonstrar que ela não tem valor para o mundo, né? Mas isso não é da pessoa, né? Às vezes isso foi construído dentro dela por outras pessoas, né? Como lidar com essa situação, já que desde pequeno eu fui condicionado a entender que eu não tenho valor para o mundo, mas o mundo inteiro me enxerga como sendo uma pessoa de valor. Aí a gente vai falar, né, da nossa história, do nosso bebê, da nossa criança, porque o olhar que a gente recebe, os primeiros olhares que a gente recebe, eles, eles podem ter influência para a vida toda, né? Então, assim, como minha mãe me olhou, né, vai comigo, né? Eu vou transferir isso para como eu acho que as pessoas estão me olhando. Então, se eu não sentir que tive esse olhar, que eu não fui aprovado, que eu não, nem fui visto, eu nem tive esse olhar. Então, ninguém está me vendo, né? Ninguém está me olhando, ninguém está me valorizando. Então, é uma coisa muito, muito profunda, tá? E que, sim, não tem a ver com o que a gente vive hoje, mas tem a ver com raízes muito primitivas. Falando nisso, me lembrei de algumas situações, né? Que às vezes a pessoa se depara com um cenário onde às vezes ela só tem a mãe e de repente às vezes o relacionamento entre pai e mãe não deu certo como casal e às vezes o filho acaba levando aquilo para ele como se a responsabilidade do relacionamento não ter dado certo foi dele, né? Foi da pessoa, Uhum. né? Do filho ou da filha. E isso traz uma carga muito pesada. Como, para quem está ouvindo esse podcast, né, assistindo esse podcast, que tipo de mensagem você traria para quem tem esse pensamento, tem essa culpa e que na maioria das vezes não é culpa dessa pessoa? É individual também, né? É difícil pensar assim. A gente trabalha ouvindo histórias e ouvindo sentimentos, ouvindo coisas assim. É muito individual. Fica até difícil eu te responder, mas eu acho que fica essa coisa de você olhar para dentro, de cair de novo nisso, né? De você conhecer, saber, né? De onde vêm essas coisas, né? O que esse sentimento está querendo te dizer e por que essa sensação? Por que eu estou querendo ser responsável pelo peso do mundo, né? Se eu não sou, por que eu vou assumir determinadas responsabilidades, né? De um peso que não é meu. É tudo uma questão de análise mesmo. E você acha, Bia, que o excesso de informações que nós temos hoje, né? Que antes você só tinha informação no jornal, Uhum. impresso e uma TV aberta, né? Hoje a informação vem de tudo quanto é lado. Você acha que esse volume de informação pode ser um dos causadores
dessa ansiedade, dessa sensação de que eu sempre tenho que fazer algo mais para o mundo me aceitar? Qual a sua percepção em relação a isso? Eu acho que se a pessoa tiver mais inteira, ela nem vai ter tanto tempo assim, né, para estar todo esse tempo ligado a essas informações, né? Vai ter ali os meus momentos, outros eu vou procurar, a vida vai estar mais equilibrada, vai estar mais dividida, né? O problema é isso, é quando a pessoa está hiperconectada com o mundo e desconectada de si mesma, né? É aí que entra o problema, é aí que entra o barulho, porque aí a pessoa não consegue silenciar nunca, né? Estar com ela mesma, parar, silenciar esse barulho e olhar, agora é hora de olhar para mim, tá? Que é uma coisa que a análise proporciona. Eu digo que a princípio, quando a gente começa a fazer análise, normalmente, a gente só tem aquele momento de sementinha para a gente aprender a estar só com a gente. Ali não tem celular, né? Não tem. Você tá ali, você tá só consigo, né? Na psicanálise, então, você não está nem olhando para o seu analista porque ele está atrás, né? Se seguir assim o padrão. Bia, e existe algum tipo de, vamos chamar assim, de escudo que eu posso usar no meu dia a dia para evitar que a pessoa fique extremamente dependente do que as pessoas estão pensando? Né? Porque tem gente que anda na rua, ela está pensando o que as pessoas estão pensando dela para saber até como ela vai se comportar, como ela vai andar, como ela vai reagir. Existe algum, vamos dizer, um truque para lidar com isso? Que tal tirar os escudos, né? Porque talvez o problema seja os escudos, né? Os medos que a gente coloca. Ai, o que o outro quer, o que o outro está esperando. Então você coloca aquela armadura e vai, né? Tirar, né? Eu sou isso. Eu sou essa pessoa. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai. Mas eu tô aqui, verdadeira, sem escudo. E na sua opinião, Bia, por que que os profissionais estão cada vez mais esgotados? Parece que você olha para todo mundo e está todo mundo cansado. É por isso, as pessoas aprenderam a cumprir, né? Os protocolos, as responsabilidades, está todo mundo fazendo. Hoje, né, essa coisa de hoje de trabalhar muito, quanto mais você trabalha, mais, né, mais importante você é. Olha só, trabalha muito, né? Ficou até uma coisa bonita. Nossa, não tem tempo para nada. Como se isso fosse uma coisa muito bonita, né? Então, aconteceu essa confusão. E aí a pessoa esquece, pode. Eu trabalho muito também, mas a gente tem que ter momentos de pausa, né? Você tem que conhecer os próprios limites. Falar, não, agora não vou fazer nada. Hoje em dia é vergonhoso não fazer nada, né? Você não estava fazendo nada? O que você fez? Nada. Eu adoro fazer nada, né? Então, assim, ter esses momentos, né? Agora eu preciso descansar, agora eu tô cansada, eu preciso me desconectar, eu preciso estar um pouquinho comigo mesma, né? Você me falando agora, teve um período que tinha uma palavra muito bonita que as pessoas usavam, que era workaholic. Ah, eu adoro trabalhar, meu lazer é trabalhar porque eu sou workaholic. Qual a sua percepção sobre isso? Eu já até sei o que você vai responder, mas fala para a nossa audiência qual a sua percepção sobre isso. Ah, o meu lazer é trabalhar. Isso realmente é um fato? Gente, tudo que é excesso não é bom. Tudo em excesso, tá? O amor em excesso é ruim. Felicidade em excesso é ruim. A gente tem que entrar em contato com as nossas tristezas, senão você tá louco, né? Então, assim, nada. Não, ai, porque nossa, eu sou. Não, não é bom. Não acho, tá? Minha opinião pessoal. Eu acho que a gente tem que mesclar. Pegando um gancho nisso que você falou, né, sobre o excesso, né? Então a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, Uhum. né? Em se tratando de amor, existem cenários onde o amor por outra pessoa é tanto que ele é capaz de destruir o relacionamento ao invés de construir? Então, aí nesse caso eu me questiono se é amor, tá? Eu não acredito nesse amor, né? O amor para mim é uma coisa construtiva, né? Uma parceria gostosa, aquela amizade, aquele dia que você tá esgotado e o outro percebe a sua fragilidade e vai te pôr para cima, né? O outro acaba sendo parte da sua construção, né? E é essa troca, porque às vezes é o outro que não vai estar legal e eu então posso dar a mão para esse outro, né? Então eu acho que o amor ele não é essa doença. Isso precisaria ser cuidado, tratado. Não tô procurando vilões, tá? Quando a gente pensa em assuntos, em pessoas, a gente não busca culpados,
e nem vilões, a gente busca entendimento. Por que essa pessoa ficou assim? Né? O que aconteceu com essa pessoa que ela age dessa forma? Porque eu tenho certeza que essa pessoa não quer agir dessa forma. Um assunto muito em alta que é a NR1, né, que diz sobre a saúde mental dos funcionários. Qual a sua percepção a respeito disso? Isso sempre existiu e nunca foi praticado? Ou é mais uma modinha? Qual que é a sua percepção em relação? A NR1 não é nova, ela existe há 48 anos, tá? Tanto que ela é a NR1. Talvez ela tenha sido a primeira das NRs, tá? Só que ela não era levada a sério. A pessoa se machuca, ele é muito preocupante. Tá ali, tem sangue, né? Agora, essa parte emocional, ela não era prioridade, tá? Só que, o que foi acontecendo? Os números, né? Hoje em dia, os números são absurdos. Afastamento, doenças emocionais ligadas ao trabalho. Existe um prejuízo, tá? Não só por parte do governo, como por parte dos empresários também, né? Existe um prejuízo. As pessoas talvez não se deem conta, porque já estão ali, né? Como a gente falou de muitos assuntos, né? A pessoa entra nessa normalização, tá? Então é muito antiga, mas agora ficou muito sério, tá? Então existe, não é modinha, tá? Existe um comitê, né? Tem manual, contrataram muitos fiscais. Então, assim, é um assunto muito sério. Realmente está muito preocupante. Virou, digamos que uma pandemia, epidemia, não sei, está muito sério. Como que a pessoa consegue perceber que aquele ambiente de trabalho começou a se tornar tóxico para ele? São os números e, mais uma vez, as sensações, né? Eu não quero ir trabalhar. Então, assim, a gente observa por esses números e nomes, absenteísmo, turnover, né? A gente não consegue reter talentos hoje nas empresas, coisa mais difícil é achar funcionário. As pessoas falam que querem trabalho, tem tanta gente desempregada, mas você não acha funcionário, e se acha, mal deu tempo de você investe, né? Tem ali, as empresas investem e depois a pessoa vai embora, né? Então, assim, isso tudo fala muito, né? Existem empresários, né? Eu falei que eu trabalho em consultoria, né, em psicanálise. Então é isso, eu sempre fiz isso, né? Só que não tinha essas especificações, não tinha que fazer gráfico, fazer tabela e usar materiais e inventários e ter tudo isso documentado desse jeito tão sério que está sendo exigido, né? Mas eu sempre fiz isso, né? Então, eu já fazia isso com esses empresários que estavam genuinamente preocupados, eles não tinham a obrigação, mas eles tiveram uma capacidade de perceber, né, que aquilo podia estar gerando prejuízo a eles, né, e ao produto, né, e então eles investiam nisso, tá? Hoje está complicado, né, porque aí vem a lei. E eu diria que é muito parecido como, por exemplo, quando foi proibido fumar em lugar público, ou o cinto de segurança, a obrigatoriedade do cinto de segurança, né? Todo mundo ficou revoltado. Como assim? Né? Eu cresci sem cinto, né? Como assim? Né? A novidade, né? Parece que vem assim para me privar da minha liberdade. Ver o lado ruim que isso pode trazer, né? Tá me tirando. Mas eu acho que isso, com o tempo, né, vai ser normalizado. Eu acho que a princípio vai ser meio forçado, mas depois isso, quando eles entenderem o valor disso, isso vai mudar de figura, tá? Então alguns realmente estão fazendo porque tem que fazer. É uma coisa que eu vou falar para os empresários também, tá? Que talvez faça com que esse processo doa menos. Já que tem que fazer, vamos fazer bem feito, né? Porque eu tô vendo muita gente cumprir um protocolo. Gente, tem que investir? Tem que investir. Mas então vamos investir da melhor maneira possível, vamos fazer aquilo de uma maneira que seja produtivo para sua empresa, né? Que você esteja investindo em algo que seja lucrativo para você. Fora, né, essas exigências. Mas vamos tentar, né? Vamos ver se isso melhora. E assim, cuidar, né? Porque
cumprir essas exigências da NR1 não significa você responder um questionário e não é isso, tá? Existe um antes, um durante, um depois. É trabalhoso e tem que ser cuidadoso se você quiser respeitar pessoas, né, e cumprir esse protocolo legal, né? Então, assim, não pense você que respondendo um questionário, um inventário, você vai estar protegido, tá? Talvez você tenha que ter certeza de que você está fazendo um trabalho preventivo, porque eu acho que é isso que a fiscalização vai ver, tá? Então, esse olhar, né, para a empresa, você fez essa pergunta, como ver? É muito difícil ver, né? Perceber os problemas, né? Quem está ali no dia a dia, às vezes a gente não vê mesmo, tá? Então, assim, é preciso um olhar técnico, tá? É preciso um olhar diferente para isso, tá? Com análise quantitativa, qualitativa, com uma pesquisa, né, de cultura. Vamos mudar um pouco essa cultura, né? Vamos pesquisar um pouco, né, coisas que estão acontecendo que nem chega, né, aos gestores. Às vezes é o funcionário lá de baixo que está vivendo uma situação que costuma nem chegar. Então vamos fazer uma pesquisa, né? Vamos olhar para isso com humanidade, né? Já que a gente tem que fazer, vamos usar a humanidade para que a gente possa melhorar o lucro final, porque assim, o nosso produto, né, o produto que chega ao consumidor, ele é o retrato do seu funcionário, né, de como ele vai trabalhar, de que energia ele vai colocar ali, né? Então, no final, isso vai ser lucro, tá? Então, eu diria que a pergunta, tá? Assim, não é quanto isso custa. Quanto custa fazer isso? É quanto custa não fazer. Você tocou num ponto muito interessante que eu pensando aqui como consultor, né, assessorando várias empresas, sempre que a gente tem que atender uma lei, a percepção é, estou trabalhando para o governo, Isso. né? Então, assim, vai ter um imposto novo, estou trabalhando de novo para o governo, né? Agora, em relação à NR1, eu entendo que aí o foco é bem no que você falou, é no lucro e não no imposto que eu vou recolher. Enfim, é algo, a NR1, na verdade, na minha percepção, e você me corrige se eu estiver errado, ela é um investimento para que eu possa produzir mais com a minha equipe e Sim. obter mais lucro, né? E que, como eu estou atendendo uma lei, muitas vezes a percepção é a mesma, aí são os padrões que a gente falou. Não, se é lei, então eu estou tendo um prejuízo. Sim. E, na minha percepção, não é isso que está acontecendo em relação à NR1. Você tem essa mesma percepção ou você pensa diferente? Exatamente. Eu acho que se chegou a isso, né, a esse ponto da obrigatoriedade, é porque isso não veio do nada. Né? Isso tem fundamento, né? Eles não ia perder tempo e tanto que há investimento nisso, né? Eu penso sim que é uma coisa que deve ser vista com muita seriedade. É um momento muito importante de valorizar o emocional, sabe? E assim, nem só dos funcionários, porque às vezes o empresário ele pensa, eu vou cuidar da saúde emocional do meu funcionário. Se o funcionário dele estiver bem, ele não vai ter problema, ele está cuidando da dele também, né? Então, assim, é esse cuidado mesmo, é essa humanização, né? São seres humanos que estão trabalhando ali. E por que não? Né? Porque assim, a gente passa a maior parte do dia, do nosso tempo, no trabalho. Né? Por que não ajudar que isso seja gostoso? Né? Que isso proteja a gente. Bia, falando sobre terapia. Terapia para todo mundo, o que impede as pessoas de buscar ajuda? Terapia não é para quem tá louco. Tá? Porque assim, para você fazer terapia, você tem que ser corajoso, né? É isso, eu acho que assim, que impede? Coragem, né? O que move? Coragem, porque não é fácil fazer terapia, né? É muito gostoso, você aprender a olhar para você se conhecer, é um período de apaixonamento, né? Assim, mas o começo de todo relacionamento né? A gente vai com dedos, né? Vai ali, ai meu Deus, né? Não é fácil, é preciso coragem, eu digo que é preciso vontade de agir com mais consciência, sabe? Coragem, curiosidade, sanidade, inteligência. Né? Então, assim,
É preciso tudo isso. Pequenas mudanças na rotina da pessoa já são capazes de mudar a mente. É assim, até porque, né, se você pensar em fazer mudanças, você já está se observando. Né? Você já percebeu, né, que tem alguma coisa alguma atitude tem que ser tomada. Então, sim, o meu sono não tá legal. O que eu vou fazer? Eu vou algumas horas antes de dormir, eu vou desligar meu celular, né? Não estou muito contente com o meu corpo, vou fazer uma atividade física, né? Vou procurar relações mais saudáveis, né? Parcerias melhores, pausas, né? Vou me dar pausas, vou me permitir descansar, né? Vou ouvir os meus limites. São pequenas, parece muito pequeno, mas é importante demais. E já indo para os finalmente do nosso podcast, passou voando, né? Nós vamos ter que trazer a Bia aqui mais vezes, porque tem muito assunto que eu nem perguntei aqui ainda. Eu vou adorar, eu adorei. Agora já gostei, peguei gosto. Já perdeu medo. Já passou a ansiedade. Qual dica você poderia dar para quem está assistindo a gente aqui? Para quem acha assim, ó, que perdeu o seu controle emocional, perdeu aquele brilho da vida. Qual o principal conselho que talvez sirva de um gatilho para ele procurar ajuda que você daria para quem está assistindo a gente agora? Perceber. Esse eu acho que é o grande passo, sim. Perceber, né, se dar conta disso, né, de que tem coisas que não estão funcionando bem, né, ter coragem, né, de perceber que você não é esse super-herói, essa força absoluta, que você se permitir ter vulnerabilidades, momentos de fraqueza e pedir ajuda, perder esse medo, né, essa coisa de tenho que ser forte o tempo todo, né, eu tenho que resolver tudo sozinho. Não, né, é bobagem, sofrer é inerente, mas eu digo, né, o peso de sofrer sozinho é desnecessário. Bia, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, quem quiser fazer uma consulta com você, entender um pouquinho, se conhecer melhor, como que faz para entrar em contato com você? Eu tenho um site, tá? Eu tenho uma coluna no jornal, né? E tudo que eu escrevo lá vai para o meu site, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho. Não é nada psicanalítico profundo, tá? Para poder começar, quem sabe, umas sementinhas de reflexão. Então, são coisinhas leves, tá? Então, tem lá o meu site, que é www.companhianodivan.com.br e meu telefone, que é o WhatsApp. Hoje em dia fica mais fácil, né? O WhatsApp, porque se você me liga, eu estou em atendimento, eu não posso atender, mas eu vendo a mensagem, eu respondo, tá? E eu acabo marcando um horário só pra gente se conhecer melhor, pra ter uma conversa como a gente tá tendo aqui, tá? Porque às vezes nem é, né? A pessoa tá meio perdida e talvez nem seja o caso de uma terapia, ou sim, mas eu marco uma primeira conversa para um conhecimento, né? É 19 99739 9279. Muito bom. Pessoal, o assunto está super interessante. Eu ficaria aqui mais horas conversando com a Bia, né? Mas nós vamos trazer ela mais vezes aqui. Bia, foi um prazer enorme bater esse papo com você. O prazer foi todo meu, adorei. Você me deixou super à vontade. Muito obrigada. Muito bom. Pessoal, espero que tenha contribuído, assim como contribuiu comigo também toda essa informação. E até o próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!